Hoje, caros irmãos e irmãs, a igreja nos faz e nos convida, nos convoca a celebrar esta solenidade da Mãe de Deus e nossa, aqui no Brasil intitulada de Nossa Senhora Aparecida, com esse título carinhoso por causa da sua aparição no Rio Paraíba do Sul. E dizer para todos nós que de modo extraordinário, Maria, ela aparece numa situação difícil, porque o povo, sobretudo os negros, e daí a imagem com essa cor escura, para dizer, Maria é aquela que se caracteriza, que se reveste de toda connaturalidade do povo, do seu povo. Se na África é de cor escura, na Europa de branco, se na Ásia tem um estilo todo especial, com os olhinhos mais puxados, é para dizer que Maria não é indiferente do seu povo, dos seus filhos. Maria se faz, por exemplo, no México, ela se apresenta como uma índia, por isso que aquele cocal enorme que reveste a imagem da Virgem de Guadalupe, para mostrar que Maria se veste, toma a característica do seu povo. Para dizer, o meu povo não caminha sozinho, eu estou com ele. Por isso que nas bodas de Caná não foi diferente. O evangelista João, e é aqui que chama-nos a atenção, porque o evangelista aqui não fala do nome de Nossa Senhora. Se tirássemos os evangelistas Lucas e Mateus e Marcos, nós não saberíamos o nome da mãe de Jesus, porque o evangelho de João não diz o nome dela. Apresenta-a apenas como a mulher. Para os que olham apenas no horizonte da naturalidade, vão dizer, é uma mulher qualquer. Para aqueles que pedem, João, dê-me uma carona para mergulhar contigo no universo da sua teologia, saberão que essa mulher do Evangelho não é uma mulher qualquer. O evangelista faz, e por isso que ele passa 60 anos escrevendo 21 capítulos. Imaginem vocês, 60 anos, palavra por palavra. É por isso que é impossível querer compreender o Evangelho segundo João, assim simplesmente como fazem alguns irmãos de modo generoso. Eu quero acreditar que não é por maldade, mas é por falta de orientação. Querem entender o que é que João está a dizer? Simplesmente por pegar um texto e sair lendo e julgando que entendem. João, quando reporta a Nossa Senhora, não foi diferente, por exemplo, nessa segunda leitura que nós acabamos de escutar, Apocalipse 12, não é diferente do capítulo 19, versículos 25 e 27, porque quando fala dela, certamente ele toma emprestado aquele sentimento do capítulo 3 do livro do Gênesis, versículo 15, quando diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela.
quando Deus dizia à serpente diabólica, fazendo um pacto de separação definitiva, um rompimento que não mais se dará. E por isso é que os padres da igreja, entendendo que Paulo chamava Jesus de o novo Adão, os padres da igreja olhavam para Nossa Senhora e diziam que ela era a nova Eva. Se na primeira, a Eva que nasceu imaculada, nasceu sem pecado original, nasceu para um relacionamento com um homem chamado Adão, tendo a visita de um anjo. Se esta Eva foi desobediente, a segunda não foi. Simplesmente, também sem pecado. Também concebida sem pecado original. Também oferecida em casamento a um homem chamado José. Visitada por um anjo, esta, diferentemente da Eva, que fora desobediente, Maria fora toda ela obedientíssima ao Senhor, quando disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Queridos cristãos, se na primeira Eva o pecado adentra, destrói, corrói a humanidade, na segunda Eva entra na humanidade a graça. Por isso que Maria é essa mulher do livro do Gênesis citada no evangelho de hoje. Mulher, o que eu tenho a ver com isso? A minha hora ainda não chegou. Não se trata, os desavisados dizem, veja como Maria é uma mulher qualquer. Qualquer quando você olha como alguém que vai à praia e fica boquiaberto quando olha para a linha do horizonte que parece tocar o céu com as águas e fica encantado acreditando que tudo aquilo já é o bastante. Não tem a coragem de colocar uma roupa especial e mergulhar. Porque quando você mergulha, coisas mais belas você encontra por dentro. São João Evangelista, portanto, queridos, nos convida a mergulhar nesse universo teológico para entender do que se trata Nossa Senhora. Quem é essa mulher? Como bem já questionava, né, o Cântico dos Cânticos. Quem é essa mulher? Queridos cristãos, esta mulher é a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas por sobre a sua cabeça. Esta mulher, queridos, é a mãe de Jesus. Diz o cântico, né, do sacerdote Zacarias, Lucas capítulo 1, 78, que um astro luminoso iria descer para iluminar aqueles que jazem na sombra da morte. Muito bem, queridos, esse astro luminoso é essa vestidura de Nossa Senhora, é essa roupa. Quem é essa mulher vestida de sol? É Nossa Senhora, que vestida de sol significa vestida da graça. Oh, queridos católicos, vestida da graça, portanto, é aquela que é toda, tota, pulcra, toda cheia, toda agraciada. Ave, ó toda agraciada. Queridos cristãos, quem disse isso não foi o padre. Quem disse isso não foi o papa, não foi o bispo. Não foram os padres da igreja, foi um anjo. Será que um anjo tem menos gabarito do que
O homem do século XXI que pega um texto e sai aí dizendo que já sabe, já conhece os textos das Sagradas Escrituras. Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar nisso, sabe por quê, queridos? Porque aquele que escreveu este bonito texto teológico é o mesmo que conviveu com a mãe de Jesus, teve a graça de levá-la para a sua casa e morar com ela. Lembrem do capítulo 19, quando Jesus no alto da cruz, e aqui para os desavisados, que disse que Maria tem mais filhos. Se Maria tivesse mais filhos, ela teria voltado para a casa dos filhos e não ido para a casa de João. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E diz o versículo 27 do capítulo 19, e a partir daquele momento, João, o discípulo, levou-a para a sua casa. Ou seja, levou Nossa Senhora para morar consigo. Por isso é que pôde escrever com maestria esse belíssimo texto teológico, a mulher. Essa mulher vestida de sol, porque quando João olhava para Maria, não via outra coisa senão graças divinas. E eu quero, queridos, estar ao lado de João, porque mais uma vez eu direi, João tem mais gabarito para falar alguma coisa a respeito dela. Há aqueles que hoje pegam uma Bíblia e já se auto-intitulam conhecedores da palavra de Deus. João, quando escreve a mulher, é porque João, teologicamente, quer mostrar que aquela mulher que mora consigo é a mulher do Gênesis. Queridos católicos, como é bonito olhar para a imagem da Mãe de Deus e ter fé. Porque aquilo que o livro do Gênesis 3 coloca como rompimento, como afastamento, como separação, não existe mais relação entre a mulher e a serpente, não há mais amizade entre a sua descendência e a descendência dela, é que a igreja conclama em altissonante voz: somos filhos da bem-aventurada, porque sendo filho dela, somos inimigos do diabo. Queridos cristãos, a igreja de hoje nos faz fomentar no coração a devoção mariana, porque está perto de Nossa Senhora é estar bem distante do seu inimigo, que tem apenas um interesse de sublevar, de naufragá-la, de colocá-la num abismo com o seu filho, como nós escutamos na segunda leitura. E aqui, desculpe-me aos simpatizantes da doutrina contra a Igreja de Cristo, direi, sem menosprezá-los, olhem, aqueles que tratam mal, aqueles que depreciam a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, como diz o Chaves, sem querer querendo, são parceiros de Satanás e não perceberam. Por isso, queridos católicos, olhando um pouco a história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, quando, por ocasião daquela imagenzinha que vai para a casa de Atanásio Pedroso, e lá o filho de Filipe faz um oratório, depois prepara uma lapinha para postar, colocar a imagem da bem-aventurada, e ali, cada sábado, né, a freguesia se dirige para lá, para debulhar o seu tecinho e fazer as suas preces. Quero lembrar a todos vocês que a partir desse momento, o Brasil se tornou mais santo. O Brasil se tornou mais assistido.
pela mãe de Jesus. Aqueles fenômenos inexplicáveis de vela que se apaga, de vela que se acende, de imagem que desaparece, de imagem que reaparece, de milagres que acontecem, de bênçãos de pescaria. É para dizer a todos nós, querido católico, seja devoto da Mãe de Deus. Não tenha vergonha de tê-la como mãe. O diabo é o único adversário dessa mulher que tem o intuito, de modo sorrateiro, de desvirtuar a nossa fé, mesmo com a aparência de religiosidade. Porque o nosso povo era bem assistido. Quando, às 18 horas, não tinham tempo de assistir outra coisa senão a novelinha de Nossa Senhora, rezando o terço. Queridos católicos, eu não sei se você é do tempo em que seus pais, às 18 horas, te chamavam para rezar. Eu não sei. Se você é desse tempo, parabéns. Você é uma pessoa bastante rica. Se você não é, pode ainda se enriquecer. Sabem por quê? Porque os maiores tesouros não são estes que se conquista com a força do braço. Os maiores tesouros são aqueles que se conquistam com a alma. Por isso que o próprio Jesus pôde dizer, Mateus 6, esforçai por juntar tesouro onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não rói, onde a traça não corrói. Onde está o teu tesouro? Mateus 6, 19 a 21. Aí está o teu coração. Juntai tesouro para o céu, queridos católicos. Rezai o seu terço todo dia. Não tenha vergonha de rezar. Ah, padre, a minha vizinha falou que para que isso? Para que rezar terço? Esse negócio de repetir palavra. O capítulo 6 de Mateus, versículo 7, diz que, criticando os hipócritas que repetem, que multiplicam palavras, pensando que vão dobrar Deus pela multiplicação de palavras. E usam esse texto para dizer a você, querido católico, não deve rezar o terço, não deve rezar as ejaculatórias, não deve rezar as ladainhas a Nossa Senhora, não deve rezar absolutamente nada. E eu direi, cuidado, cuidado, porque o diabo é como um morcego que ao sugar o sangue no pescoço do jumento, ele abana para que o jumento não sinta dor, mas apenas uma sensação gostosa. Cuidado! Queridos católicos, não existe nenhuma frase nas Sagradas Escrituras que digam que é pecado repetir palavras. O que Jesus faz como crítica ao capítulo 6 de Mateus, versículos 7 a 8, é justamente porque os fariseus pensavam que dobrariam Deus simplesmente por causa das multiplicações de palavras. É isso que Jesus critica, o modo farisaico de rezar, não o modo piedoso de quem reza. Queridos católicos, se fosse mentira, se fosse engano, embromação, multiplicar palavras, seria um erro crasso do próprio Jesus, que repete palavras no capítulo 17 de João. Ele que está rezando a oração sacerdotal de Jesus e fala muito ao Pai. Se fosse verdade que insistir, persistir, repetir palavras fosse pecado, o que direis do capítulo 18 de Lucas, versículos de 1 a 8, quando Jesus fala daquela pobre viúva que insistentemente falava com aquele juiz iníquo
para lhe assistir. E diz o texto, o juiz não tinha nenhuma consideração religiosa, não temia a Deus, mas todavia foi atender aquela viúva por causa da sua insistência. E Jesus completa dizendo, para mostrar a perseverança de quem reza, a insistência de quem reza. Por isso, querido católico, que debulhe o seu texto todo dia. Não é pecado multiplicar a palavra, não é pecado debulhar o seu texto, desde que não seja por farisaísmo, por hipocrisia, mas seja tão somente por uma piedade, por um amor devocional. Eu vou contar aqui uma história que para mim é algo fantástico de alguém que ama Nossa Senhora. Seu diácono, lá nas Alagoas, uma senhorazinha que teve um câncer. Olha o nome da senhora, Dona Maria. Ela teve um câncer, um nódulo no seio e criou-se metástase. E essa metástase ramificou no seu corpo e ela teve que tirar um pedaço do seu membro. Tirou o seio, depois melhorou, depois piorou, teve que ir para São Paulo, arrancou um braço. Nas suas últimas consequências, eu fui visitar a Dona Maria. Dona Maria tomava morfina e a dor não passava. Todavia, quando alguém chegava para visitá-la, ela estava com um sorriso largo para acolher. Dona Maria, quando chegava ali na cabeceira da sua cama, ela dizia, padre, não vejo a hora, padre, de subir para o andar de cima. Ela dizia assim. Sério, Dona Maria? Sério, eu estou desejosa, padre, de subir logo para o andar de cima. E ela com o tecinho do outro lado. Só que o outro braço já não movia mais. Conversando com Dona Creuza, que era a irmã dela, ela dizia, olha, padre, sabe como é que ela reza o texto? Olhando para as ripas da casa. Cada caibro são os mistérios. Cada ripa é uma Ave Maria. E quando as visitas saíam, ela gemia de dor. E dizia Dona Creuza, ô padre, Dona Maria não dormiu à noite, padre, sentindo muitas dores. Ué, mas a gente chega lá, ela está sorridente. É, padre, porque ela dizia assim, o meu sofrimento não tem nada a ver com as minhas visitas. O meu sofrimento é só meu, e não de ninguém. Ela não dormiu à noite com tanta dor, padre. E eu ficava a perguntar o que sustentava Dona Maria, se a morfina já não controlava mais a sua dor. A resposta eu encontrava no seu amor devocional a Nossa Senhora. Aqui eu quero dizer, queridos cristãos, como é bom ter fé, como é bom ser apegado à Virgem Mãe de Deus, porque os devotos da Virgem Mãe, eles encontram um aparato de apoio, de serenidade, como um filho, quando está sentindo uma dor, que a mãe chega e abraça. É justamente isso que a gente sente. Você que é criança, quando está no colo da mãe, parece que até a dor já é diferente. Não é assim? Eu já contei um dia um sofrimento que eu tive em São Paulo. Quando eu era pequenininho, eu era bem traquino, viu? Era bagunceiro. Se pendurava assim na porta do quarto só para ficar indo para lá e para cá. Um dia, brincando na cozinha, minha mãe estava preparando um chá, a chaleira virou e derramou em cima de mim. Água fervendo. Cozinhou isso aqui no meu peito. E eu gritava de dor. A minha mãe desesperada, quando a minha mãe me abraçava, parece que aquela dor amenizava. É isso que Maria faz, queridos cristãos. Quando a gente é devoto de verdade à Virgem Maria, a gente sente o calor, a gente sente o apoio, a gente sente a serenidade de uma mãe. E é isso que o diabo fez
conseguiu afastar Nossa Senhora do coração dos piedosos para dizer que Maria não serve absolutamente para nada. Só sabem quem mergulha, quem fica na praia olhando para o horizonte, não vislumbrou ainda a beleza de contemplar Nossa Senhora. Por isso, queridos católicos, esta missa de hoje é apenas um convite a cada um de nós, assim como Esther na primeira leitura foi a ponte, a mediadora, a intercessora entre os judeus e o rei Assuero, rei persa. Maria, ela se coloca como aquela que está entre Jesus e os homens, levando ao seu filho: filho, eles não têm mais alegria. E Jesus vai dizer: mulher, a minha hora ainda não chegou. Que hora é essa, seu padre, que eu não entendo? Leia o capítulo 19 de João e você saberá. Versículo 34 seguinte, é a hora em que Jesus está no alto de uma cruz. É para essa hora que nosso Senhor vai dar o vinho novo, o bom vinho, para que os homens possam ser felizes de verdade. Ele mesmo se dando em alimento. Porque o homem, para ser feliz de verdade, queridos católicos, precisa nutrir-se de Cristo. E a missa de hoje quer fazer isso conosco. Vamos, pois, nessa bendita liturgia, levar essa mensagem para a nossa casa, refletindo-a ao longo da semana. A quem eu recorro nas minhas necessidades? Maria é aquela que disse: todas as gerações me chamariam de bem-aventurada. Maria é aquela por onde passa tem o desejo de levar alegria. Maria é aquela que na casa de Isabel gerou alegria. Maria é aquela que nas bodas de Caná tem o desejo de implantar no coração dos convivas a alegria verdadeira. E hoje não é diferente. Maria quer também para os seus filhos que tenhamos a verdadeira alegria. Que ela interceda por cada um de nós, querido católico, fazendo-nos cada vez mais encantados, apaixonados pelo seu filho. Porque o papel de Nossa Senhora, e aqui eu me reporto à homilia do São João Paulo II, por ocasião da sua visita à Aparecida do Norte, em 1980. Ele dizia que Maria não ofusca a ação de Jesus. Pelo contrário, o papel de Maria é cada vez mais nos levar a contemplar seu filho. O papel de Maria, queridos católicos, é buzinar nos nossos ouvidos e dizer assim, ó: fazei tudo o que ele vos disser. Amém.